Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Suderlan Castro. E a semana não começou nada bem para Bolsonaro, né? Da questão que tem muitas pessoas revoltadas com ele e a questão da confiança em suas palavras diminuiu, né, nesses dias para cá, o Bolsonaro de forma desesperada e sem sucesso com uma live ontem para poder combater aquela entrevista de Sérgio Moro no Fantástico não deu bom resultado. Além de ter uma falha muito grande na transmissão de internet lá no Palácio, acho que poucas pessoas estavam interessadas em ouvir suas explicações que nesse exato momento não tem um fundo de verdade e não tem uma explicação lógica, né? O porquê que Bolsonaro queria realmente trocar o diretor e ter acessos a informações da Polícia Federal. Mas deixa eu falar uma coisa antes de iniciarmos aqui essa análise. Vamos comparar duas pessoas, o grau de confiabilidade que elas tinham, né? Lula e Bolsonaro. Quando Lula ganhou, as pessoas tiveram, né, confiança em Lula. Lula não se apoiou em nenhuma operação que envolvia juiz ou a Polícia Federal, não se apoiou em um nome de ministro da Justiça, da Economia, simplesmente ele queria chegar lá com um projeto de mudança para o Brasil e o povo cansado realmente das trapalhadas de Fernando Henrique deram esse voto de confiança em Lula. Lula conseguiu realmente organizar a economia, tanto que sua reeleição foi muito fácil. Porém, Bolsonaro não tinha essa confiança do povo brasileiro. O que existiu foi várias, né, digamos, causas que fizeram ele chegar à presidência. Uma, primeiro, o desalento da população, cansada de ouvir corrupção, né, esperando que o Brasil tivesse um crescimento maior do que aquilo que se esperava. Nomes foram criados em torno dessa eleição de 2018 como palatinos defensores da população brasileira contra o crime, contra a corrupção. Um deles foi o Sérgio Moro. Outro também que Bolsonaro fez um nome muito grande que restauraria a economia de uma forma que pudesse crescer e diminuir o desemprego, que era um dos agravantes da nossa economia, que foi Paulo Guedes. Então, Bolsonaro criou degraus com essas pessoas. E a facada também ajudou. Não tivemos isso no episódio do Lula, mas a facada do Bolsonaro também, de certa forma, né, deu uma impulsada na campanha dele. Só que chegamos em 2020, um ano e meio de governo, praticamente, e vimos durante esse período todo atrapalhadas, o crescimento pífio do PIB, uma taxa de desempregados ainda alto e ainda o maior agravante, não eram empregos formais, eram empregos informais, tanto que a crise dissolveu. A crise veio e engoliu todos os empregos porque não eram empregos formais, de carteira assinada que lhe dava direitos e segurança. Então, esses empregos informais virou poeira por causa da crise. Então, pessoas contratadas de forma informal, ganhando por diária ou sem um contrato trabalhício dentro das leis, né, da CLT. Mas a situação do governo se torna cada vez mais agravante quando o seu ministro da Justiça, pede demissão. Até aí, tudo é normal. Uns pedem demissão, outros vão ser demitidos. Porém, mas quando ele pede demissão e acusa o presidente em querer manipular acessos, ter informações, controlar a Polícia Federal, aí pega mal. E aí Bolsonaro sente na pele todos os efeitos dos ex-políticos, né, que ocuparam cargos, não só na presidência como em outros lugares, a ira do povo por ser enganado. E aí hoje se descobre mais ainda que a intenção de Bolsonaro não era simplesmente ter acesso às informações da polícia, mas também das Forças Armadas. As Forças Armadas foi agora, né, vasculhadas, mexidas por Bolsonaro. Isso lembra muito o caso de Maduro, ditadura. Não falava que o Brasil
corria o risco de se tornar uma Venezuela? Pois é, já estamos nos tornando uma Venezuela. Bolsonaro, além de querer ter acesso em suas mãos da Polícia Federal, todas as informações das Forças Armadas, também Bolsonaro queria ter. E eu lhe pergunto, onde é que estão as Forças Armadas? Porque se deixa ser tão humilhado assim por uma pessoa que foi expulso da corporação por desonra. Isso é medo, Bolsonaro, os generais dar um golpe e colocar no seu lugar o Mourão? Porque você foi eleito. Você não é rei, você não é imperador, você é um criminoso. Agora o que me deixa mais estarrecido é o silêncio das Forças Armadas. Vocês imaginariam se Fernando Henrique, Lula, Dilma, o próprio Temer quisesse manipular as Forças Armadas junto com a Polícia Federal? Vocês imaginariam? Como seria? E olha porque o Brasil, naqueles períodos deles, transitava a calmaria. Sim, meus amigos. Nós estamos vendo o governo federal sendo manipulado a favor de uma família. E de uma família de desequilibrados. Apoiadores de Bolsonaro, em seu pequeno grupo, né? Porque as manifestações de ontem foi muito pequena, vergonhosa. Umas foram recebidas a ovo. Isso aconteceu em Belo Horizonte. Outros, as pessoas vaiavam, gritavam fora Bolsonaro. Porque esses loucos que apoiam Bolsonaro, eles estão dentro de um grupo que precisa ser controlado, isolado. Porque é um risco à democracia. E o que chamou mais atenção é que os recortes das faixas e das bandeiras eram iguais. Não eram diferentes. Parece ser produzido tudo numa mesma gráfica. E aí tem que se saber de onde e quem está patrocinando isso. Porque só o que tem nas redes sociais são pessoas de bem dizendo que gastou com o Bolsonaro, com faixa, adesivo, cartazes, e diz que não faz mais isso. Pessoas decepcionadas, pessoas gritando, pessoas que disseram, eu sou robô de Bolsonaro agora, jogando vídeo, criticando a postura de Bolsonaro. Então temos que saber de onde vêm esses recursos que pagam esses manifestantes, mesmo arriscando suas vidas aí com a pandemia, para gritar ditadura e a favor de Bolsonaro. Isso é crime agora. E é necessário que a Polícia Federal, né, e se possível também as Forças Armadas, comecem a vasculhar essas pessoas para que elas possam sofrer conforme a lei. Porque ditadura no país é crime grave. Pedir golpe é mais ainda. O presidente Bolsonaro agora, ele tem duas coisas a se fazer por questão de honra. Renunciar seria uma delas. E deixar o vice assumir. E a outra é pedir desculpa ao Brasil por ter enganado vários brasileiros. Nunca me enganou. Isso é a verdade. Mas até quando a gente vai ter que continuar com essa pessoa no nosso governo, arriscando a vida das pessoas, sendo que estamos enfrentando uma crise de saúde, numa pandemia, e o ministro Nelson Tate, no qual foi contratado por Bolsonaro, não atende nem responde os secretários dos estados. Isso é outro agravante maior. Então, o Bolsonaro, nesse exato momento, desesperado, ele tenta se manter no poder achando que está tudo normal e que nada aconteceu. Mas é o que dá quando você tem, né, o seu governo, a sua eleição, apoiado em pessoas que têm popularidade até maior do que a sua. É o caso do Sérgio Moro. Paulo Guedes vai sair desse governo. Não, vai sair. Porque a economia está muito bagunçada para ele poder assumir essa responsabilidade sozinho e ter esse pepino. Meus amigos, o que foi que aconteceu? Veja a reforma da Previdência que tinha a intenção de gerar 1 trilhão para poder desafogar, não é, as contas públicas. Com essa pandemia e com essa gestão, não se viu de nada. Não se viu para nada.
só para tirar direitos. E isso sem contar a reforma trabalhista de Temer. Então tivemos duas reformas que prejudicaram os trabalhadores, as pessoas, que não tiveram êxito em nada. Reforma trabalhista e reforma da Previdência. Então, esse é o problema de você ir com falas de pessoas prometendo aquilo que elas não sabem nem se realmente vão conseguir. E o governo acabou. O presidente já era. Está perdendo popularidade, seguidores. O pedido de impeachment está maior do que a sua aprovação. Sérgio Moro está liderando com 57% de aprovação. O governo era baseado em cima da honestidade de Sérgio Moro. E agora? Como é que você vai defender o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, mostrando um sistema corruptivo, unindo-se a nomes condenados pelo mensalão lá no Centrão? Paulo Guedes vai sair, hoje a Regina Duarte já deu sinal de que vai deixar o governo. E aí o que está faltando agora? Um processo doloroso de impeachment de 6 meses? Para fragilizar mais ainda e quebrar a economia? Bolsonaro usa o cargo de presidente para proteger seus filhos, que parece, né, estão tudo à margem da lei, porque é um medo desgraçado da Polícia Federal investigar Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. Governa para quem, Bolsonaro? Para o país ou para os seus filhos? Pela primeira vez estamos vendo em nosso país um presidente defendendo seus filhos criminosos. Imagine se Lula tivesse defendido os filhos dele. Já que muitos alegam aí que o enriquecimento dos filhos do Lula são ilícitos. E os filhos de Bolsonaro? Nenhum tinha empresa. E me explica por que são tão milionários. Flávio, Eduardo, Carlos, o próprio Bolsonaro. Nunca lhe despertou essa curiosidade, não? Está na hora de deixar de ser gado. Porque Bolsonaro aí já mostrou quem é. E quanto mais você defende o seu mito nas redes, mais você se afasta da normalidade do povo brasileiro. Porque o povo não está mais aceitando. E eu aconselho que não jogue nem mais ovo não, porque o ovo está caro. Joga qualquer coisa nesses mimos. Porque eles não valem nem um centavo. Quanto mais os ovos que vocês compram para jogar neles. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.